Olá pessoal, aqui quem vos fala é o professor Ângelo Góes e nós vamos fazer um jogo aqui em relação à questão árabe-israelense e à questão palestina, fazendo um jogo de perguntas e respostas, tá? E vamos procurar ser o mais breve possível, mas já adianto, não vai poder ser tão pequeno assim este vídeo. Vamos lá, primeira questão aqui é o seguinte: a questão árabe-israelense e a questão palestina são as mesmas coisas? Eu costumo dizer que não são as mesmas coisas. Onde se localiza esse problema? Vamos lá. Primeiro, quando se fala em questão árabe-israelense, eu estou me referindo a uma situação em que vai envolver o Egito, que vai envolver de forma mais indireta o Líbano, que vai envolver a Síria, que vai envolver o Iraque, que está mais aqui do ladinho, que vai envolver a Jordânia, de maneira mais indireta a Arábia Saudita. Então, quando eu falo em questão árabe-israelense, eu estou me referindo a estes países que eu acabei de frisar, e mais Israel, que corresponderia a uma área mais ou menos aproximada a esta que eu estou marcando aqui, retirando a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Quando eu me refiro à questão palestina, eu estou me referindo mais especificamente a um conflito que vai envolver as pessoas que habitam aqui a Cisjordânia e que habitam a faixa de Gaza. Antes, pela proposta de divisão, não deveria ser somente este território que eu acabei de marcar aqui, este deveria ser maior, mas no decorrer da aula nós vamos ver que ele foi diminuindo e vamos ver as razões para esta diminuição. Segunda pergunta: qual é a principal questão que envolve esses conflitos? Pessoal, a criação do Estado de Israel em 1948 pela Organização das Nações Unidas. Eu posso dizer que o principal ponto, o ponto-chave que envolve o conflito, tanto questão palestina quanto a questão árabe-israelense, seria a criação do Estado de Israel, tá? Não vou entrar nas questões que envolvem a geopolítica desta criação, isso já daria por si só também mais um outro vídeo, mas eu quero demonstrar aqui, com estas imagens que eu tenho, como era a região da Palestina. Esta área aqui, pessoal, é a região da Palestina, tá bom? Então, essa área da Palestina, olha como ela era habitada por palestinos. Olha a quantidade de habitantes ou áreas habitadas por palestinos. O que foi que aconteceu? Esse antes de 47. Com a proposta de partilha da Palestina, deveria ser criada uma área aqui para os palestinos, que é essa área de verde aqui, e esta outra área seria criada para Israel, em função da criação do Estado de Israel pela ONU, era o plano de partilha. Meus amigos, por aí já estaria um pouco incorreto. Por quê? Porque a maior parte dos palestinos, a maior parte da população daí era de Palestina, então deveria ter, teoricamente, uma área maior, e não acontecia isso. Segundo, que diacho é essa divisão aqui em que você vai ter partes separadas, olha, só para gerar conflito, para gerar problema no trânsito aí entre essas áreas, tá bom? Repare que nesta proposta nós temos uma área bem aqui que é Jerusalém. Esta área aqui, ela deveria ficar, como pode dizer, sob uma administração internacional. Não deveria ficar nem nas mãos dos palestinos e nem nas mãos dos judeus exclusivamente. No máximo, ela poderia ficar dividida entre os dois. O que vai ocorrer depois dos conflitos ali de 49, de 67, nós vamos ter aí uma área bastante reduzida, que seria a faixa de Gaza aqui, que foi dado aos palestinos, que deveria ser dado aos palestinos para a criação do Estado palestino, e a Cisjordânia. Pessoal, olha, agora que ficou difícil uma comunicação entre essas duas áreas, que seriam as áreas onde os palestinos poderiam viver. E hoje, caramba, pessoal, olha como é que está a situação. Meu Deus, e por que Ângelo tem esses espaços aqui? É isso aí, pessoal. Não temos, de fato, os palestinos como território próprio. Esta é a grande questão. A questão é a criação do Estado palestino, Estado autônomo. Este é o grande problema, tá bom? Foi criado o Estado de Israel, mas não foi criado o Estado da Palestina. Terceira pergunta: o que é a região da Palestina, né? Eu falei bastante aí, em palestinos. A região da Palestina corresponde a esta faixa territorial, tá? Que ela vai estar localizada entre o Egito, que seria a Península do Sinai, nesta área aqui que eu estou marcando, o Mar Mediterrâneo, o Líbano ao norte, ao
nordeste a Síria, tá? E aqui eu teria a Cisjordânia, parece Transjordânia ainda na época do mandato britânico. Lembrando, quem mandava no pedaço aqui, até a Segunda Guerra Mundial, era a Grã-Bretanha. Ela era que mandava no pedaço aqui. A Síria era mandada pela França, por isso que aparece aqui mandado britânico, mandado francês, mandado britânico. Então, isso é a região da Palestina. Logo, quem começou a habitar aí passou a ser os palestinos. E os judeus? Lembre, os judeus eles foram expulsos daí, né? Na diáspora, ali ainda no início da era cristã, eles foram expulsos dessa região e quem acabou morando aí seriam os muçulmanos palestinos, né? Acabaram recebendo o nome de palestinos e mais com um tempo o nome se dá palestino, seria o habitante que nasce nessa região, tá bom? Quarta pergunta. Mas o judeu já não viveu nessa região? Até falei ainda há pouquinho sobre isso, né? E o que são os palestinos? Os palestinos são os habitantes da região da Palestina. Eu posso dizer assim que são os muçulmanos, islâmicos, seguidores do islamismo que nasceram aí, ou árabes que nasceram nessa região, então eles são chamados de palestinos. E os judeus viviam sim aí, essa terra prometida por Deus, eles receberam mediante muitas guerras e acabaram sendo expulsos daí, ali no finalzinho do Império Romano. Quinta pergunta, pessoal. Existiram guerras contra judeus depois da criação do Estado de Israel? Quais as mais importantes? Então, existiram sim. Imediatamente após a criação do Estado de Israel, nós tivemos a chamada Guerra da Independência, e que eu considero ela importante, porque essa guerra garantiu que Israel existisse, né? Se de repente Israel tivesse perdido essa guerra, acabaria, né? Não estaríamos estudando isso hoje. Mas de todas essas guerras aí, eu acho que a Guerra dos 6 Dias é mais importante, mas a gente já vai ver. E aqui nós temos uma imagem, né, do Benjamin Netanyahu, onde você vai ter aí, de um lado direito aí da suposta pomba branca da paz. Vamos ter um bombardeio na faixa de Gaza e nós vamos ter lá em West Bank, que seria a Cisjordânia, a fronteira, né, onde uma espécie de fronteira oeste, perdão, uma fronteira leste que nós temos no território aí, que seria a Cisjordânia, outro nome que é dado a esse West Bank, onde está sendo colocados os assentamentos, né? Isso é muito significativo porque nós temos uma política do governo de Israel de assentar judeus numa região que era para ser dado para os palestinos. Então, no que se refere às guerras, nós temos o primeiro conflito, o mundo árabe. Nós podemos dizer que isso é uma questão aqui realmente árabe israelense, porque eu tenho o Egito, a Síria e a Jordânia, que atacam Israel. Como resultado dos vários conflitos que a gente está vendo aí, que a gente vai ver, nós vamos ter um aumento do território de Israel. É o que vai ocorrer. Cada vez que havia um conflito, ao invés de Israel ter uma diminuição do seu território, Israel aumentava ainda mais o seu território, ao ponto de a faixa de Gaza e a Cisjordânia passarem a fazer parte do domínio judeu. O mundo árabe, na sua maioria, pessoal, vai se alinhar à URSS. E os israelenses eles receberam apoio lá dos Estados Unidos dentro do contexto do mundo bipolar. Neste primeiro conflito, o Egito ele vai ocupar a faixa de Gaza e a Jordânia vai ocupar a Cisjordânia. Então eu posso afirmar, pessoal, que este primeiro conflito deixou muito claro o seguinte, que os vizinhos não queriam ajudar em nada, de fato, os palestinos eles estavam de olheira na terra, que eles de fato ocuparam, né? O Egito ocupou a faixa de Gaza, a Jordânia anexou a Cisjordânia, que eram territórios que era para ser dado para os palestinos. No segundo conflito, que é um pouquinho mais específico, ali a questão do canal de Suez, Israel sofre novo ataque dos seus vizinhos, né? Eu posso dizer assim que Israel até se saiu muito bem desse conflito, e o Egito também acabou se beneficiando porque passou a ter o domínio do canal de Suez, tá bom? Mas aí, do ponto de vista dos principais, eu não considero tão importante esse segundo. Já a Guerra dos 6 Dias, né, o terceiro conflito de 67, este eu acho muito importante, porque Israel se adianta, de uma certa forma, aos ataques dos seus vizinhos, bombardeia os aviões dos seus vizinhos ainda antes de levantarem voo, e Israel faz uma ofensiva assim, extremamente positiva para eles, do ponto de vista territorial, onde o Israel passa a ocupar
a faixa de Gaza, Israel toma a faixa de Gaza do Egito e, além disso, Israel ainda toma também aqui a Península do Sinai, sabe? Isso é muito interessante. Isso depois vai ser devolvido, a gente vai ver, mas Israel ele dá um cala-boca no Egito no momento que ele toma esta área aqui, a Península do Sinai, além dele se apossar da faixa de Gaza que o Egito havia tomado na guerra anterior, que era a área para ser dada para os palestinos. E Israel também vai tomar conta aqui da área da Cisjordânia, que a Jordânia tinha se apossado ali nas guerras anteriores. Mas de tudo isso, mais significativo é que Israel vai tomar as colinas de Golã, tá? Uma área que nem era dentro do processo de partilha para ser de Israel, Israel toma da Síria. E até hoje Israel não entrega as colinas de Golã porque é uma importante área onde nasce o Rio Jordão e que vai justamente banhar grandes áreas de planícies aí, agrícolas hoje, agricultáveis de Israel, tá? Então você está percebendo isso aqui. Cada um dos pontinhos que eu frisei e falei tem aqui no slide que eu estou mostrando para vocês, tá bom? E o quarto conflito e último é a guerra do Yom Kippur, o dia do perdão é um dia sagrado para os judeus, um dia em que eles realmente se dedicam a orar, a fazer preces, e os vizinhos mais uma vez se unirem a atacar Israel. Desta vez quase que Israel perde realmente a sua existência, né? Reza a lenda que, inclusive, houve a possibilidade de Israel, se sucumbisse, usasse armas nucleares, pois se diz que nesse momento ele já tinha, tá? Mais uma vez, Israel consegue vencer seus vizinhos numa reviravolta extraordinária que alguns acreditam a Deus. Bem, depois daí, pessoal, os vizinhos perceberam que não tinham como tirar com Israel. E aí, gradativamente, eles passaram a entrar em acordo com Israel, tá bom? Vamos à sexta. Quais as áreas que foram ocupadas pelos judeus após a Guerra dos 6 Dias? Isso é muito interessante. Então, Israel contra-ataque e vence, formando os seguintes territórios. Do Egito, ele vai tomar aqui a faixa de Gaza, aqui a faixa de Gaza, tá? E a Península do Sinai. A área aqui, a Península do Sinai, que depois ele devolve. Da Jordânia, ele vai tomar a Cisjordânia, que era para ser dada aos palestinos. O que é importante aqui da Cisjordânia, pessoal, entre outras coisas, está Jerusalém, tá bom? E da Síria, vai tomar as colinas de Golã, se apossar, na verdade, das colinas de Golã, onde nasce o rio Jordão. E aqui, olha, permite ter controle visual do Vale do Hulei, uma das mais ricas áreas agrícolas de Israel, né? E dificilmente Israel vai devolver. Com a Síria não tem conversa. Com a Jordânia já houve conversa, já entraram em acordos, não tem grandes animosidades, mas com o Egito também. No entanto, com a Síria não tem papo. Israel devolveu alguma dessas áreas, algumas delas têm importância especial. Sim, devolveu sim. Vai devolver a Península do Sinai, nem acho tão importante assim, tá? E é só, pessoal, devolver a Península do Sinai, né? O resto, Israel deixou que a faixa de Gaza fosse administrada pelos palestinos, mas em compensação, a hora que Israel quer detonar com armas, ele detona, invade. Aqui na Cisjordânia, que seria o West Bank, que aparece nos mapas aí, Israel está ocupando gradativamente com assentamentos, não tem autonomia, e Jerusalém, que não era para ser uma área de Israel, Israel também tomou conta dela, né? E as colinas de Golã pela importância estratégica, geoestratégica, em função da água doce que nasce aí, o Rio Jordão. Existem diferenças entre o Hamas e o Hezbollah? Sim, existem sim, né? Uma das diferenças aí em relação ao Hamas e o Hezbollah é que o Hamas ele é um movimento islâmico palestino de orientação sunita, menos agressivo, menos terrorista, né? Um braço político e um braço armado ele tem, e ele está na faixa de Gaza. E o Hezbollah, ele se encontra ali no sul do Líbano, né? Este sim é mais radical, mais ligado ao Irã, nesse caso seriam fundamentalistas xiitas, islâmicos. Não vou entrar nesses detalhes, pessoal, mas tanto os sunitas como os xiitas, dependendo do lugar, eles são tão radicais ou menos radicais. Vai depender do local, não dá para a gente pegar e mesclar, como os xiitas sendo mais radicais ou o Hamas menos. No entanto, neste caso, Israel tem sérios problemas com o Líbano, pois acusa o Líbano de dar resguardo a esse grupo Hezbollah,
que é considerado um dos eixos do mal também ali, né, pelos Estados Unidos. Como ficou a questão de Jerusalém? Jerusalém deveria ser uma cidade internacional, não deveria ser área específica nem de Israel nem dos palestinos. O certo, na minha opinião, era que ela pudesse ser dividida. Jerusalém Ocidental ficar administrada de repente por Israel, Jerusalém Oriental ser administrada pelos palestinos, mas isso é muito difícil porque Jerusalém acaba tendo assim bairros. Olha, você vai notar que você vai ter bairro muçulmano, você vai ter bairro cristão, onde está a Basílica do Santo Sepulcro, bairro muçulmano, você vai ter a área da Cúpula da Rocha, onde se imagina que Maomé ascendeu aos céus, você vai ter a área do Muro das Lamentações, que é uma das bases dos antigos templos aí, né, do antigo templo que foi destruído ali, acredito que pelo período romano, aquele mesmo que Jesus disse que iria reconstruir em 3 dias, mas ele estava falando do seu corpo, alguns pensavam que era esse templo aí. Enfim, bairro armênio, né, com a Catedral de Santiago. Então, muito difícil. O que foi que aconteceu? Israel tomou conta de tudo, pessoal. Essa é a verdade, tá? E para acabar de inteirar, os Estados Unidos ainda alegam que vão reconhecer Jerusalém como capital. Pelo menos falava isso na época do Trump, né? Reconhecer como capital oficial ali de Israel. E o nosso presidente Bolsonaro também, numa atitude, no mínimo, que a gente possa dizer, questionável, muito questionável. Como está a situação atualmente? O pessoal estão em conflitos, né? Recentemente nós vimos novamente ataques ali, francos entre a faixa de Gaza, entre Israel, a área do Líbano, sul do Líbano e Israel jogando mísseis e recebendo mísseis em seu território. Tudo porque Israel não abre mão dos assentamentos que eles já fizeram e não dão de fato autonomia, não reconhece de fato a autonomia plena do Estado palestino, bem como muitos países que são aliados de Israel, como o caso do Brasil, que deveria dar apoio para que fosse criado o Estado palestino, mas ultimamente o Brasil também tem acompanhado os radicais nesta questão. Tá bom? Espero realmente ter ajudado vocês. É uma síntese, pessoal, não tem como dizer, poxa, professor, mas levou 15, 20 minutos, mas é uma síntese isso, pessoal. Obrigado pela atenção e até a próxima.